Fala, audiência do Diário do Rio, estamos entrando no ar com mais uma entrevista especial da série de bate-papo de sabatinas que o Diário do Rio está fazendo com pré-candidatos a deputado aqui no Rio de Janeiro. E hoje a gente está recebendo a Aretuza Dória, pré-candidata a deputada estadual pelo Solidariedade, ela que é conselheira de políticas culturais do Estado do Rio de Janeiro e gestora financeira, além de produtora cultural. Tudo bem, Aretuza? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, obrigada aí por esse lindo convite. A gente que agradece a sua participação, Aretuza. Também estou aqui com o jornalista Felipe Luciano, do Diário do Rio, que vai conduzir a entrevista junto comigo. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, tudo certo. Boa tarde, Aretuza. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei quando as pessoas vão ouvir essa entrevista, mas agora é boa tarde, estou gravando de tarde. Então, Felipe, você quer começar aí? Podemos? Ou você quer eu começo? Você que manda aí. Vou começar aqui, fazer a primeira pergunta. Aretuza, essa é uma pergunta padrão que a gente está fazendo para todos os pré-candidatos. Algumas perguntas fazer são padrões e outras são já ligadas à sua trajetória. Essa primeira é uma padrão que a gente tem feito para todo mundo, que é qual a principal bandeira que você vai ter na sua pré-campanha agora, na sua campanha depois e num eventual mandato, qual a sua principal bandeira? Então, olá a todos, todas e todos, né, que estarão nos ouvindo. Mais uma vez agradeço esse lindo convite. E a minha bandeira é cultura. Para estar aí proporcionando, pensando, né, na importância da cultura em todo o território estadual. Para mim, cultura... Para mim, está dando um retorno aí. Para você está bem o áudio? Agora então, para mim, a cultura, ela salva vidas, ela educa, né? Eu sempre digo que a cultura deveria ser vista e pensada da mesma maneira da educação e da saúde, porque uma população sem cultura é uma população sem memória, né? Sem passado, sem entendimento do que é que herdamos, porque a composição do ser humano, ele diz do lado do início, né? Por que até hoje existe o racismo estrutural, institucional? Porque ainda é resquício lá do período da escravidão, né? Por que a gente gosta tanto de samba, dos ritmos, das cores? Isso tudo é cultura que herdamos, muitas das vezes a gente reproduz e nem entende, né? Por que somos assim, por que temos isso na nossa essência. Eu acredito muito no potencial da cultura realizada em comunidades, porque eu acho que, primeiro que a cultura tem uma dádiva, né, uma facilidade de transformar nossos dias mais leve, né, com mais alegria. Então, você imagina comunidades, recentemente, eu vi um vídeo onde um policial sobe uma comunidade e ele mostra ali, diz assim, olha a brincadeira desse futuro bandido. E aí ele pega uma mochila, era de uma criança, e ele começa a mostrar um monte de elementos ali, todos feitos de madeira, como se fosse uma representatividade de cada uma dessas drogas mesmo, né? De uma arma de madeira. E aí ele acertou em duas coisas e errou em uma. Ele bota na mesma palavra criança, brincadeira e projeto de bandido. Ele acertou que era uma criança, ele acertou que, infelizmente, sim, era uma brincadeira, mas com certeza ele errou em dizer que aquela criança é um projeto de bandido. Todo mundo sabe que uma criança, ele busca alguém para criar uma referência, ele cria aquilo como ídolo. Então, com certeza, se naquela comunidade tivesse algum projeto de cultura, essa criança ela não estaria tendo isso como referência. De mal a pior, ela gostaria de ser um mestre de capoeira, uma dança afro, um percussionista e tantas outras diversidades culturais, né? Então, ela teria esperança de esperançar que sim, a vida tem muito além do que aquilo que muitas das vezes os nossos jovens se referem numa comunidade. Então, a cultura ela tem um papel fundamental. Se as mães solos, por exemplo, tivessem acesso a determinadas culturas, até o próprio artesão e tudo mais, a trança nagô, né? Ela poderia produzir isso dentro da casa dela. Se ela faz isso, ela reduz também um outro dado, que é a questão do estupro, né? Porque o que ocorre? Na pesquisa, em primeiro lugar, quem faz isso são os pais.
depois os avós, os tios, e por último é a pessoa da rua. E aí, se a mãe consegue trabalhar, produzir para garantir o seu pão de cada dia dentro de casa, ela consegue visualizar o filho dela, a filha dela ali dentro, né? E quando você consegue proporcionar uma alimentação básica para aquela criança, você também desafoga o sistema da saúde. Porque se a criança está bem alimentada, você desafoga o sistema da saúde. E se a criança também estiver bem alimentada, porque a mãe está produzindo uma arte, vivendo sobre ela, a gente está falando de mães solo de comunidade. Normalmente você tem mães de 15, 16 anos aí dentro de comunidade, né? Ela tem até dificuldade de conseguir um jovem aprendiz pela situação dela, do contexto geral. Né? Então, se tivesse um projeto social bem desenvolvido, que pudesse proporcionar para ela uma independência financeira e social, tudo através da cultura, olha como que a cultura pode intervir em todo o contexto, né? Uma criança também bem alimentada, ela é capaz de absorver o entendimento, o aprendizado no colégio muito melhor. Existe um dado que diz que boa parte das crianças de colégio público vão ao colégio só para poder ter o direito de ter uma alimentação, né? Então, eu vejo a cultura, eu conheço muitos mestres de capoeira que, através da cultura dele, diante da cultura dele, que ele consegue se formar com faculdade, se tornar doutor e tantas outras pautas, né? Então, a cultura, ela, para mim, é algo fundamental numa construção de uma sociedade melhor. Perfeito, olha, Tuz, eu queria saber, você está pleiteando uma vaga no Legislativo Fluminense, né? Você está com um pré-candidato aí a deputado estadual pelo Solidariedade, e queria que uma opinião sua a respeito do nosso quadro legislativo, tanto fluminense, brasileiro em geral, enfim, como é que você tem acompanhado esses últimos anos de atuação dos nossos deputados e o que você tem achado? Então, eu acho que uma das falhas, e aí eu não falo só em questão de deputado, eu falo de toda e qualquer esfera política, né, do que se trata de cargo político, é que eu tenho percebido, talvez porque eu tenho andado mais próximo desse cenário, a falha que é cometida constantemente em todo qualquer espaço político de dar a vaga para essas pessoas, que essas pessoas não têm a vivência daquela pauta, ela não tem a prática. É o mesmo que você pega um cara da saúde para gestar uma secretaria de cultura. É óbvio que a probabilidade de dar errado, né, é enorme. E aí a rotatividade também, porque às vezes você acerta, pega um cara que vem da cultura para gestar, mas quando muda o político, o que menos importa para o próximo que vai assumir é se aquele cara desenvolveu ou não um trabalho legal. Então, o que ele faz? Tira essa pessoa, traz outra pessoa porque é um ato político, e aí aquela pessoa tem que começar do zero. O problema é se aquela próxima pessoa tem aquela capacidade de entender aquele lugar que ele está ocupando. E aí ele passa por 4 anos e não consegue proporcionar políticas públicas segmentadas, porque eu acredito numa política construída no espaço da escuta. Nós precisamos respeitar a vivência daquela pessoa. Não adianta eu aqui entrar com vocês no assunto da educação e da saúde, porque essa não é minha pauta. Eu não vou saber desenvolver política pública segmentada para essas determinadas áreas. Então, isso é uma coisa que, se eu pudesse, independente, como cidadã, né, trazer isso, é importância de que tudo bem você trazer, mudar o secretário, mas pelo menos buscar pessoas que tenham um pouco de vivência sobre aquela área, sobre aquela gestão, porque senão a gente fica nessa. E aí você vê uma enorme falha, né? Porque quando você tem esse pertencimento, essa vivência, você reduz fortemente a margem de erro de gestão. Aretusa, é uma dessas perguntas padrão, a próxima que eu vou fazer, que é sobre a importância do voto, né? Porque a gente tem essa coisa no Brasil de o voto executivo é muito dado e tudo mais. Vou tirar aqui para eu fazer no eco. O voto executivo é muito debatido, muito comentado, e o voto legislativo muitas vezes é esquecido, um pouco falado.
Eu acho que tem que ser feito para que a população entenda melhor o voto legislativo, vote melhor no legislativo, acompanhe mais os candidatos do legislativo. O que você acha que deve ser feito no eleitor escolher melhor o legislativo? Desculpa, você pode só me resumir a pergunta, porque para mim sua voz veio picotando, não consegui Ô entender. Felipe, eu posso de repente até resumir aí, porque de repente se você for repetir pode estar com eco novamente. Então eu posso fazer um resuminho aqui para a Aretusa, que é a questão, Aretusa, o Felipe estava justamente perguntando como fazer para a população entender que o voto no legislativo é tão importante quanto para o executivo. Então, é justamente sobre isso. Precisamos entender o seguinte, voltando um pouquinho exatamente no eixo que eu estava agora nesse momento falando. Quando uma pessoa se coloca à disposição de pleitear um espaço como esse, eu, particularmente, tenho visto um erro que está me incomodando muito, em um descaso também, né? Hoje, a pessoa que está se colocando nessa disposição, ela chega até vocês pedindo apoio, pedindo voto, enfim, seja lá o que for, e ela não se dá nem sequer o trabalho de mostrar a plataforma de mandato, né? O projeto dela. Tudo bem, você quer meu voto? Você quer voto do meu voto e dos meus pares? Mas o que você tem aí de proposta, de política pública para mim e para os meus? Então, olha o nível que está hoje o político no Brasil. Ele não tem. A maioria, ele hoje é de uma falta de respeito e comprometimento com o cidadão, que ele não se dá o trabalho de mostrar a proposta que ele tem. Né? Então, hoje, a população, o brasileiro é muito imediatista, né? Ele pensa muito no hoje, e ele não entende que é uma diferença enorme em política momentânea, que é aquilo que a gente negocia para agora, e em política pública. Qual que é a diferença? Um suposto deputado estadual, federal, ele está para criar leis em nível estadual ou em nível nacional. E leis, eu até brinco, né? Leis não é criada por delegado e nem por juiz, é criada por políticos. E aí, como que ele cria a lei? Ele precisa respeitar, e volta de novo aquele assunto, a vivência de cada um de nós. Porque eu amo a capoeira, sou representante da capoeira, mas eu não vivo a capoeira. Então, se eu quero me colocar no lugar de representante da cultura, eu tenho que chamar o pessoal da capoeira e escutar o seguinte: que tipo de política pública você acha que o Estado deve proporcionar para a sobrevivência dessa cultura? E isso não ocorre. Os candidatos, pré-candidatos, eles não apresentam proposta alguma. Né? Eles só querem, mas tudo bem, mas por quê? Então, por isso a importância de quando a gente escolher o nosso representante, nós precisamos entender o seguinte: eu tenho hoje política pública para a cultura, de alguém que tem a vivência da cultura, entende a importância da cultura, não tem. Então, eu hoje sou uma pessoa da cultura, então eu tenho que votar em alguém que vai fazer política pública para a cultura. Não adianta eu ser da educação e querer votar em outra coisa, uma pauta que não me defende. Porque senão a gente fica mais 4 anos com várias brechas. Todo mundo volta só no cara da educação. E as outras demandas que precisam ser cuidadas tão quanto? Né? Então, também é aquilo, a gente precisa entender o seguinte: somos feitos de camadas sociais, na cultura, na legislativo, no executivo, nós precisamos entender o que é que a gente está faltando na nossa sociedade, entender o território, né? Olhar para o cenário e escolher o seu representante que represente dentro daquela pauta. Né? Então, eu acho isso, eu acho que o que falta é comprometimento daqueles que estão se colocando à disposição de dizer o seguinte: olha, eu quero o seu apoio, mas está aqui essa política para atender a sua necessidade, e falta também nós, o quanto cidadão, de questionar. O nosso maior poder é o poder do voto, é o poder do apoio. Então, se a gente não se valer disso, aí não adianta reclamar, que aí a gente vai ter que esperar mais 4 anos para reclamar de novo, né? Então, a gente precisa cobrar isso. Tudo bem, você quer meu apoio, mas eu quero saber o que é que você tem de proposta para mim. Se você está pedindo meu apoio, você tem que ter alguma coisa para mim. E aí é isso, né? Melhorou meu áudio? Estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Ah, melhorou.
Então, a próxima pergunta é em cima do que você acabou de falar, Aretusa. Você está falando sobre o eleitor escolher candidato de acordo com a pauta isenta, mas a cultura muitas vezes é uma coisa que a cultura, frase cultura, para muita gente não enche barriga. Então, as pessoas vão se preocupar com o candidato da educação, da saúde, o candidato do emprego. Como mobilizar para entender a importância da cultura e que as pessoas fora da cultura também votem em candidatos ligados à cultura, porque se ficar assim, quem é da cultura vai votar da cultura e talvez não seja voto suficiente tanta gente da cultura. Então, isso eu falo com muita tranquilidade. Vamos entender o cenário. Quando uma pessoa sai do seu estado para visitar o outro estado, quando nós brasileiros optamos ir para o exterior, visitar um outro país, o que leva aquela pessoa a escolher aquele determinado lugar? Duas coisas. Uma, ou a trabalho, e outra, pela cultura. Ninguém vem para o Brasil comprar roupa brasileira. Ninguém vem para o Brasil comprar perfume da Boticário. Né? Então, porque quando a gente compra, a gente vai, eu quero ir para os Estados Unidos porque lá eu compro perfume melhores, isso é a cultura local. Né? Quando uma pessoa chega no Brasil, existem vários estados. O que faz ele escolher o estado é quando ele se identifica com aquela cultura melhor. Eu quero conhecer, porque eu sempre quis ir lá no Carnaval da Bahia. Eu sempre quis visitar lá aquela cultura. Veja Salvador. Eu não sei se você já conheceu Salvador antes, né? Mas Salvador hoje é uma cidade que melhorou muito fortemente sobre a cultura. O carnaval, por que mesmo em plena pandemia, o Estado não abre mão do carnaval? Ele movimentou 9 bilhões no último carnaval, que não foi esse, 9 bilhões no território nacional. Então, quando um cara vem aqui a trabalho, está lá no hotel em Copacabana, o que faz aquele cidadão sair dali para poder deixar dinheiro no Estado e ajudar a economia financeira do Estado? Opa, eu queria comer uma baiana acarajé. Qual é o forte da cidade do Rio de Janeiro? Eu quero ir lá ver o calçadão de Copacabana, eu quero ir no Cristo. Isso é cultura. Ele não sai dali para ele ir no restaurante de uma comida típica do país dele, do estado dele. Ele quer conhecer aquilo que é daquele local. Então, o olhar sobre a importância da cultura é que é mal administrado, mal direcionado. Nós vivemos uma gestão atual de um governo sem apropriação nenhuma, sem nenhum tipo de pertencimento, de entendimento do que é brasileiro. Aliás, o Brasil ele vive 100% da cultura, se você pensar que o que mais a gente tem é diversidade. Olha todo o território nacional e como somos diversos e diferentes. Em culinária, em inventário, em ritmos e música, tudo isso é cultura. Qual é o nosso forte? É o MPB. Quais são os nossos maiores artistas? Música popular brasileira. Então, é sobre isso. Música americana, o cara já é americano, vai escutar lá. Né? Então, tudo é a maneira que você tem esse entendimento. Se a gente tira isso do nosso país, o que os Estados Unidos e qualquer outro país vai fazer aqui no Brasil? Me explica, se não for a cultura. O que traz o gringo para o Brasil? Porque o carnaval se tornou a maior festa popular do mundo. É a cultura. Então, isso tudo é uma ilusão. A sociedade vive hoje sobre uma fumaça de ignorância. E ignorância, eu não falo de estudo, ignorância de informação, de entender. Tudo é necessário. Não estou aqui dizendo que a cultura é acima da educação, não é isso. Eu digo que nós somos feitos desse contexto. E se a gente colaborar com isso, então imagina se tirar a cultura, que é o que proporciona para a gente o cinema, o teatro, uma boa apresentação, uma roda de capoeira na rua, os blocos afros, a afoxé, o carnaval, a escola de samba, todas elas eram blocos afros. E aí depois elas, para uma evolução, se tornaram gremiação e se transformavam nessa potência aí. Quanto que um desfile, a época de desfile de carnaval, deixa de dinheiro para os seus estados? Quanto de emprego. E outra, quando você fala também na questão da cultura, da importância, a cultura não mata a fome, mata a fome. Garante dinheiro, o pão de cada dia ali, ó, da família dele. Aquele cara da câmera, a cultura não é só do artista. Para você poder levar um artista, você tem o pessoal que filma, o pessoal que limpa. Tudo isso gira, essa economia toda gira ao redor da cultura. Olha a quantidade de emprego que a cultura proporciona para esse país.
É só a gente ver as nossas televisões, a nossa rádio, isso tudo é cultura. E não existe turismo sem cultura, entende? Então, uma coisa, ele vem abraçando outra. E o que traz o dinheiro do exterior é o quê? É a cultura. Se não for a cultura, é o quê? Qual é a empresa que nós temos hoje no país se tirar a cultura? A gente tem empresa de carro? E é isso, é a cultura. Aretusa, falando aí de cultura, eu queria... Quer emendar? Vai lá. Só fazer uma para emendar, já que ele tá seguindo o roteiro, eu tô furando o roteiro aqui. Você tá falando bastante da sua principal cultura, e o Rio de Janeiro tem uma muito forte para a cultura. A indústria cultural no Rio era para ser mais forte, né? Assim, pelo que tem de material, mas é pouco explorada, pouco utilizada por governos historicamente. Assim, não é esse nem o outro, foi passe e isso foi sendo deixado. O que pode ser feito pensando em política curto, médio, longo prazo para intensificar, para usar melhor essa vocação cultural do Rio de Janeiro? Então, se você veio para o território, hoje existe uns políticos simpatizantes às nossas causas, né? Eu sou uma mulher de candomblé, uma criança de candomblé, e defendo muito a pauta, em especial dos povos tradicionais de matriz africana, né? É o meu forte, é o que eu defendo bem. E, a partir disso, se você vê a questão, você tem o etnoturismo. O que é etnoturismo? É um turismo étnico quando vem de povos. Aí você fala de povos originários, que são os nossos irmãos indígenas, você fala de território quanto terreiro. Bom, vamos entender o seguinte, 56,10% da população brasileira se declaram pretos e pretas no Brasil. Esses pretos e pretas, todos vieram da África. Eles não vieram dos Estados Unidos nem de outro país, eles vieram todos da África, de vários lugares diferentes, mas todos da África. Quando você entende isso e traz para o território brasileiro, isso demonstra o seguinte, vocês dois são como eu, são uma pessoa socialmente branca, mas são afrodescendentes, porque quando eu olho para os traços do corpo de vocês, eu sei com certeza que na genética de vocês teve alguém preto ou preta, né? Então, enrolou um pouquinho, tem preto na família. É fato isso, né? Então, quando você entende isso, se eu perguntar para você, você sabe dizer que povos são esses ancestrais meu e seu? Você não sabe dizer. Se eu disser para você, quais são as línguas que esses povos, porque foram várias línguas, né? Trouxeram os ritmos, as cores e tudo mais, você não sabe dizer. Isso é um desejo, isso é programado, tá? Por isso existe a força do racismo estrutural institucional. Isso é diário. A desconstrução e a inclusão e insistência dessa cultura de ódio sobre tudo que vem de preto é cruel, mas ela é verídica, ela existe. Ela quer que o jovem, a criança preta e preta que nasce, ela não tem orgulho da sua raça, do que ele herdou, né? Então, quando você entende isso, isso é falta de cultura daquilo ali. E essa informação era para estar dentro dos livros escolares, porque é lá que a gente tem que aprender tudo que herdamos de beleza. Se a gente dança, se a gente tem um sorriso mais largo, se a gente gosta de cores, se a gente gosta de ritmos, se a gente gosta de sabores comidas mais saborosas, se a gente gosta de uma blusa com cor, se a gente gosta de algo mais expressivo, isso tudo é uma herança ancestral preta, cultural. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de cultura. Essa é a dificuldade que a população tem que entender. Quando você pensa em cultura ancestral preta no território nacional, quem resguardava essas memórias? Os quilombos e os terreiros. Os quilombos estão evangelizados. O que significa ser evangelizado hoje? É exterminar toda e qualquer memória ancestral cultural preta. Volto a dizer, eu estou falando de cultura. Porque uma coisa é eu escolhi para mim praticar a religião de matriz africana. Mas fora de religião, todas as pessoas que não praticam essa religião, ela deve ver esses territórios chamado terreiro de espaços culturais dessas memórias. Quando você vai visitar um terreiro de Queto, você tem uma língua culinária, indumentárias, ritmos, danças, tudo desse povo que veio lá atrás. Quando você vai num território chamado Jeje, né, numa nação, num terreiro chamado Jeje, muda completamente, muda a língua, muda o ritmo, muda o costume. Então, isso, gente, isso não é religião, isso é cultura.
Isso aqui, esse povo, meu e seu, né? E foi a resistência deles que hoje vocês estão aí com essa liberdade. Se eles não tivessem resistido para trazer essas heranças até hoje, e a gente tivesse herdado somente a parte branca, a gente não teria carnaval, a gente não teria samba, não teria pagode, não teria MPB, não teríamos nada, porque a nossa parte branca, ela é apática, ela é assim, ó, apagada. Aretusa, você está falando mal? Não, estou falando a verdade, é diferente. Entende? Então, o nosso jovem tem que ter orgulho, ele tem que dizer o seguinte: eu não presto não, mas você adora sambar. Eu não presto não, mas você gosta da capoeira. Tudo isso vem de preto. E tá tudo bem. E que belo. Mas a gente precisa empoderar a população, porque o problema é o seguinte: eu preciso ser da religião para jogar capoeira? De jeito nenhum. Mas você precisa aceitar que ele vem de preto, que preto tem muitas coisas bonitas, que homens e mulheres pretos, negras e negros, têm muitas coisas bonitas. Né? Então, o que falta nisso, porque quando você mostra isso para a população, quando você abre nessa maneira, você faz aquela pessoa pensar fora da caixa. Você desafia ela a sair daquela condição reta. Né? Você leva, opa, eu nunca vi isso. Então, os terreiros, eles são os únicos lugares, se acabar os terreiros, para vocês entenderem território nacional, daqui a próximos 500 anos, os seus filhos, os seus netos, não vai saber nem de onde veio. Não sabe. Se você hoje, em 2021, vocês não sabem que povos era esse que vieram escravizados, porque nós somos descendentes de escravizados e não de escravos. Aliás, a nossa parte negra era uma parte nobre, porque muitas princesas vieram escravizadas também. Então, se é uma parte que a gente tem nobre de herança, é a parte preta no país. E a nossa população, os nossos jovens, têm o direito de saber a sua verdade. Entenda, isso nada tem a ver com religião, isso tem a ver com ancestralidade. Ela é real, ela existe, ela é legítima, e precisamos dialogar e explicar isso para a população. Porque quando se há esse entendimento, você ajuda a combater, a desconstruir essa cultura de ódio. Você consegue desconstruir o racismo institucional e estrutural. Porque você vê, você tem o tridente aí na mão de deuses gregos, ninguém diz que é diabo. Quando é de um deus africano, é diabo. Então, isso é a prova de um racismo. É porque vem de preto, sim. Eu sou uma mulher socialmente branca, não sofro ataque nenhum. O único ataque que sofro é por escolher amar e praticar uma religião que vem de preto. Né? Você tem outras religiões que fazem sacrifício, a própria igreja fez sacrifícios humanos e ninguém demoniza isso. Todo mundo sabe que o diabo é anticristo e não é anti-Oxalá, e mesmo assim nós é que levamos a fama. Então, isso tudo, por que eu estou falando disso? Isso é racismo. Isso é racismo. Por que o racismo? Porque existe uma parte da população que não quer que os jovens saibam o que eles herdaram de cultura. Aretusa, dentro desse assunto que a gente está falando sobre cultura, religião e tal, que acabam se misturando, eu queria que você fizesse uma avaliação do cenário de intolerância religiosa que a gente tem vivido aí nos últimos anos, nos últimos tempos, né, no Rio de Janeiro. Infelizmente tem crescido bastante, quase que diariamente a gente tem relatado casos aqui de intolerância religiosa, e queria saber de você, que está sempre no meio desse furacão, né, como produtora cultural, como participante também de religião de matriz africanas, como é que você tem visto isso? Então, o racismo, mais do que nunca, né? Não é segredo para ninguém que hoje a gente tem em território nacional a bancada evangélica. E eu sou obrigada a trazer esse nome, entenda, eu não estou aqui para confrontar a bancada evangélica, tá? É importante que se diga isso. Mas é que eu preciso fazer esse caminho para se responder com clareza a sua pergunta. E por que chega a ter essa bancada evangélica? Porque o evangélico, né, ele entendeu a importância de dialogar com a política, porque historicamente a igreja sempre andou do lado do poder. Antes não era presidente, eram reis e rainha. Então a história mostra isso com muita clareza, né? E aí ele entende o seguinte: para a gente se proteger e viver nessa redonda de vidro, de acordo com os nossos interesses, a gente precisa estar em todos esses lugares. Em todos os lugares que proporciona diálogo para chegar na política pública, a gente precisa estar.
E isso não ocorreu da última eleição para cá. Isso é um processo que eles vêm construindo até que chegasse no dia de hoje. Aí eu vou trazer outros dados. Lá em 2010, o IBGE, que é um órgão muito conceituado e respeitoso de pesquisa nacional, ele divide a população em pesquisa. E ele diz que mais de 80% da população é cristão. E candomblessista, umbandistas e espiritismo representa 3% da população. É óbvio que isso é inverdade, mas eu dizer aqui para vocês não muda, né? Isso não muda nada. O que muda são os dados gerados, por isso a importância de gerar dados. Pensando nisso, hoje, recentemente, houve um ato de intolerância com o prefeito de Itaboraí, onde nós puxamos uma caminhada, né, um ato lá, promovemos um ato, o ato foi lindo, botamos aproximadamente 1.500 pessoas ali, dizendo que a gente quer respeito, né, paz e tudo mais. De um amigo meu, pai de santo, que estava lá, ele abriu o celular e botou assim, bem na direção do rosto do prefeito, e perguntou para ele, seu prefeito, e aí, por que o senhor fez isso? Ele disse, não, vocês estão certos e tudo mais. Ele disse, não, eu vi um vídeo onde o senhor afirmou que Itaboraí é de Jesus. E o senhor não pode afirmar isso, o senhor não pode dar uma religião para o município. Dentro desse município, existem os ateus, existe o pessoal de matriz africana, e os ciganos e todas as outras vertentes. E aí ele, com muita tranquilidade, nesse mesmo momento do ato, tinha uma voz no microfone dizendo: o prefeito de Itaboraí pede desculpa, entende que o Estado é laico e que política pública tem que ser pensada e construída para todos. O prefeito responde, ele, o próprio prefeito, mas Itaboraí é de Jesus. Vocês são a minoria, nós somos a maioria, e vocês vão ter que aceitar isso. O próprio presidente atual diz inúmeras vezes: vocês podem adorar o que vocês quiserem, mas nós somos a maioria. No entanto, levando isso para a política, nós sabemos que todo gestor público ele está ali para gestar para a população no todo, ainda que fôssemos 0,00001%. Ainda assim, é de obrigação do gestor público pensar em política pública para aquela minoria. Porque nós somos minorizados, mas nós não somos a minoria. E aí, pensando nisso, eu criei um aplicativo, o ano passado, idealizado pela minha mãe, mas quem criou fui eu, através da LAB, e aí a importância da cultura, né, que foi uma lei proporcionada em território nacional para fomentar e matar a fome dos artistas, dos fazedores de cultura e de toda a classe, que se chama IGBA. É um aplicativo votado justamente pensando para isso. Atualmente, a gente trabalha ali terreiros, capoeira, baiana jacarajé, bloco afro e afoxé. Se entendendo a importância de gerar dados, ele vem para mapear. Porque a hora que o nosso povo entender a importância de gerar dados e a gente tiver real quantos somos no território estadual, aí a gente sai dessa margem da sociedade. Aí a gente consegue ter vez, voz e lugar nesses territórios políticos. Porque aí a gente consegue também criar políticas públicas segmentadas e reduzir a margem de erro. Né? E aí você vai para os simpatizantes, eles querem criar dia de tal santo, dia de tal santo, dia de tal santo. Meu amigo, dia de Iansã na minha casa é um, dia de Iansã na casa do meu outro irmão é outro. O que a gente precisa é de política pública. Chega de dia de santo. Eu não preciso de dia de santo, porque isso não está impedindo os terreiros dos meus pais, dos meus irmãos, a serem fechados. Isso não está garantindo uma alimentação básica para dentro do território. Isso não está garantindo a existência da cultura desse território. Isso não está garantindo nada. Daí, não basta ser simpatizante, daí basta ter a sobrevivência. Esse ano agora, a gente teve pessoas que foram praticar lá o presente de Iemanjá e foi recebido a tiro. Por quê? Porque nós não somos resguardados dentro de uma lei de ter o direito de praticar com segurança. Né? E dentre tantas outras dificuldades, a gente é recebido também agressões físicas dentro de territórios sagrados como cemitérios. Dentro dos cemitérios, por exemplo, tem a capela, mas não tem nenhum espaço para nós, povos tradicionais, realizar nossa ritualística com segurança, com tranquilidade. Então, tem tantas outras demandas que só se é capaz de identificar quando você tem a vivência. Por isso a importância de se ter a vivência. Aretusa, vou te fazer as duas últimas perguntas últimas, de uma vez só.
Primeiro, qual deve ser a posição de um pré-candidato, um candidato a deputado no cenário polarizado, embora as pesquisas não mostrem não polarização, mas isso de um país hoje nada, né, brigas. Está dando muito retorno. Eu não estou conseguindo entender a pergunta. Desculpa. Melhorou? Tenta acho que vai, agora vai. Acho que era o fone. Estava mal encaixado. Duas perguntas para uma só. Primeiro, qual deve ser a posição de um candidato a deputado ou no eventual mandato em um país polarizado, que a gente vive hoje, e o que um eleitor no eventual mandato pode esperar do seu cenário na área? Eu não consegui entender. Eu entendi, eu ouvi, mas não consegui entender a pergunta. A primeira é sobre polarização. Qual deve ser a posição de um deputado num cenário polarizado como o nosso? E a segunda é o que um eleitor seu pode esperar de você na campanha e depois no eventual mandato. Então, eu acho que mais ou menos o que a gente está dialogando, eu sempre digo o seguinte: eu não estou pré-candidata, né? Eu não estou pré-candidata como um sonho eu não levo isso como uma carreira, tá? É importante se dizer isso. Na verdade, eu nem queria ser pré-candidata. O que me fez aceitar estar pré-candidata é a possibilidade de ampliar e fazer ainda mais política pública para essa pauta, que é a cultura em geral, que hoje eu entendo a importância de estar nesses lugares, né, que são lugares decisivos e necessários, entendendo esse cenário. Eu sou filha de uma grande Ialorixá, uma Ialorixá que é militante há mais de 40 anos, tem um legado incrível. O nosso terreiro acabou de ser tombado esse ano pelo INEPAC, né, pelo Estado do Rio de Janeiro, só para vocês entenderem esse conceito. Então, eu herdo isso de duas grandes mulheres, a minha avó, que era Ialorixá, e a minha mãe, que é Ialorixá. Eu não posso fazer uma caminhada de promessas. Eu digo isso sempre, principalmente para aqueles que estão mais próximos de mim, levando o meu nome por aí. Por favor, não prometa nada. Eu não vivo, porque o meu povo está cansado de promessa. Eu não sei se está todos assim, mas o meu povo está cansado de promessa. O que eu posso prometer é o meu compromisso de continuar fazendo aquilo que eu já faço, porque eu também não estou criando um personagem para estar nesse momento, tá? Minha rede social está aí, está disponível, todo mundo pode olhar, minha rede social é aberta, nunca foi fechada, e ali já diz de onde eu surjo, né, e de que cenário eu surjo, né? Eu nasci de uma mulher extremamente ativista, que me ensinou desde sempre ter empatia, ser solidária ao próximo, né? Então, isso está injetado em mim, na minha essência, né? Então, é uma diferença entre aquela pessoa que cria esse personagem para estar preenchendo esse lugar ou aquela pessoa que já vem dentro desse cenário. Então, eu tenho muitas coisas perder se eu entrar numa dessa política antiga, né, de promessas. Então, o meu compromisso é dar continuidade mais ampla, né? O máximo que eu tiver e tiver condições de dar, porque a gente tem que entender isso. Eu não vou ser a única a estar naquele lugar, vai ter mais tantos outros, cada um buscando a política pública. Eu construí uma plataforma de mandato, eu estou à disposição. Todo mundo que queira fazer uma roda de conversa, que é o que eu estou fazendo, roda de conversa. Eu acredito na essência. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de perguntar sim, para perceber se aquela pessoa está ou não preparada para representar, para estar naquele lugar, né? E eu estou à disposição de mostrar toda essa plataforma, qual é a proposta e o compromisso que eu posso ter é esse, de que sim, vou brigar por aquela proposta e vou colocar à disposição da clareza, né, da transparência sobre os meus. Mas se aquilo vai chegar ao objetivo ou não, você sabe que tudo entra na votação, né? Não basta eu colocar. Mas graças a Deus e aos meus ancestrais, sou uma mulher politizada também, isso já de antes, tenho um bom relacionamento, tem muitos pares políticos que têm mandato já, e tenho certeza absoluta, por tudo que a gente vem construindo ao longo dos anos, ao lado desses pares, que isso também não vai ser problema, que a gente vai ter um apoio significante para a gente conseguir, de fato, executar e proporcionar política pública para os nossos.
Recebemos a Aretusa Dória, pré-candidata a deputada estadual pelo Solidariedade. Aretusa, muito obrigado. O espaço está aberto aí para as suas considerações finais. Bom, mais uma vez eu agradeço muitíssimo. Fico muito feliz por esse espaço. Mais feliz ainda porque eu percebo que as perguntas de vocês são perguntas empoderadas, direcionadas e necessárias. Eu acredito, eu acho que é isso mesmo, eu acho que esse é o caminho, é do debate, é do diálogo, é da construção. Precisamos saber quem são essas pessoas em sua essência, se essas pessoas ela tem essa vivência para estar ocupando aquela pauta que ela está propondo de estar representando. Então, eu agradeço também a todos que vão aqui nos assistir, nos ouvir, né, e convido vocês a assistirem, entrarem também nas mídias sociais, nas minhas redes sociais, Aretusa Dória, ARETHUZA, Dória, com acento no O. Vão lá, meu Instagram também, @aretusa_, para poder vocês estarem assistindo lá, acompanhando. E também, se vocês quiserem me conhecer pessoalmente, fiquem à vontade, façam contato. Eu estou muito feliz, para falar bem a verdade, eu tenho recebido muitos apoios, muitas palavras carinhosas. Também queria aproveitar esse espaço para agradecer essas pessoas, porque eu sinto nessas pessoas que eles estão finalmente com uma esperança. Finalmente uma pessoa que vai nos representar. Então, eu espero honrar a confiança de cada um de vocês. Muito obrigada mesmo por esse espaço aí. Obrigado você, Aretusa. A gente que agradece a sua participação. Agradecer ao Felipe também. Quer falar alguma coisa, Felipe? Só agradecer a presença da Aretusa, obrigado. E frisar essa série de entrevistas com pré-candidatos para ajudar o eleitor carioca, o eleitor fluminense, a escolher melhor em outubro o nosso legislativo, tanto no Estado quanto os nossos representantes na Câmara Federal também. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Obrigado, Aretusa, Felipe. A gente se vê. Lembrem-se, claro, de acompanhar o Diário do Rio nas redes sociais, também no nosso site diariodorio.com. Obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.